tarde. Vamos conversar hoje a respeito de um assunto muito importante para o cristianismo, até mesmo para o Antigo Testamento, que é a conversão, a aceitação pelo homem das verdades de Deus e a transformação que essas verdades fazem no interior humano, de tal forma que a pessoa não passa a viver por si, mas para Deus, para os propósitos do Senhor, para a vontade do Salvador, cumprindo os mandamentos e a lei de Deus. A partir desse assunto, conversão, vamos ler o livro de João, capítulo 2, versos 23 e 25, uma pequena perícope, mas que nos dá a ideia mais exata do assunto que vamos tratar hoje. No verso 23, capítulo 2 de João, diz assim: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aqui está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava na festa da Páscoa e durante essa festa ele fez vários sinais. E as pessoas, muitas das pessoas que estavam ali, passaram a crer nele. É o que diz João, no livro de João. No verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. No verso 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então aqui nós entramos hoje no assunto da conversão sob duas óticas, sob dois critérios. O critério humano, que é baseado na aparência e na forma exterior, no que o indivíduo fala, no que o indivíduo declara, e o critério divino, que leva em consideração os pensamentos, os desejos, os anseios, aquilo que não aparece, mas que vive no interior do indivíduo. Nós vamos entender melhor quando nós vemos a instrução que Deus deu ao profeta Samuel, quando Samuel foi na casa de Jessé escolher aquele que seria o sucessor do rei Saul. Disse Deus a Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus disse a Jeremias no capítulo 17, versos 9 e 10, especificamente no verso 10, capítulo 17 de Jeremias, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então nós podemos entender que o critério de Deus são os pensamentos. Deus avalia se houve remissão, se houve pedido de perdão, se houve um entristecimento do homem em relação à vida que ela levava antes, de maneira interior. Não a confissão puramente pública, uma confissão verbal pública, não. Deus avalia o estado do coração desse homem, no coração no sentido de sentimento. O sentimento, os pensamentos, os anseios, os desejos, aquilo que se passa na mente humana, antes de ser expresso. Porque há uma diferença muito grande. Alguém ser tido convertido por fazer uma declaração pública de aceitação de Cristo, de crer em Cristo, publicamente, em relação ao seu grupo, e há uma diferença muito grande daquele indivíduo que não declara, mas entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ali passa a pedir perdão a Deus, a sentir-se ressentido, a sentir-se pesaroso da vida que levava, do comportamento que tinha. E passa numa inter-relação, ele e Deus, o indivíduo e Deus, a se esforçar para ter uma vida melhor. Nós vemos, por exemplo, Paulo, no vídeo anterior, que Paulo fala em que o fato dele ter aceitado a Cristo, ter reconhecido o império, a supremacia do Filho de Deus como Salvador da humanidade, não o excluiu da missão de lutar contra a carne, de lutar contra seus próprios desejos, que ele tinha vontade de fazer o bem, mas acabava não fazendo.
porque haveria uma luta entre a carne e o espírito. Então, Deus avalia o coração do homem no sentido de sentimento, a mente humana, os pensamentos, Deus prova os pensamentos. Aquilo que se passa no interior, se houve mudança interior do indivíduo, na vontade, nos anseios, nos desejos, nos pensamentos, ou se aquilo é meramente aquela dita conversão, aquela dita arrependimento é meramente formal, meramente exterior, mas por dentro não houve uma transformação. Então, por que eu estou falando esse assunto especificamente, esse elemento subjetivo, o interior, a mente do indivíduo, os pensamentos? Porque aqui, o próprio Cristo, lá em João 2, capítulo 2, verso 24, diz assim, o próprio Jesus não se confiava a eles. Eles deram a entender que eles creram em Cristo a partir dos milagres. Mas Cristo não confiava nisso. Não confiava a eles. Porque Cristo conhecia todos. Cristo conhecia os pensamentos. Cristo conhecia os desejos. Cristo conhecia aquela vontade íntima que cada um carrega dentro de si, que não manifesta exteriormente, que está lá guardada. Cristo conhecia todos. Ele mesmo sabia qual era a natureza humana. Não precisava que os outros declarassem que alguém era convertido, que alguém se arrependeu, não. Cristo, só de olhar, ele já sabia. Como aconteceu em relação a Natanael. Lá em João 1, capítulo 1, verso 47, nós vemos uma declaração de Cristo. A Natanael, dizendo assim, Jesus, declaração de João em relação a Jesus, dizendo assim, Jesus viu Natanael e disse a seu respeito, isso João está falando sobre Jesus. Eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Como que Cristo sabia que não há dolo? Porque Cristo aqui está falando do interior. Cristo está falando dos pensamentos. Cristo está falando dos desejos, dos sentimentos, do coração. No sentido de sentimento. Jesus viu Natanael e disse, eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Então a conversão é algo que tem que partir do interior. Não é meramente uma declaração formal e pública. Não. É uma relação, conversão, uma relação íntima com Deus. É por isso que Cristo diz assim, quando fores orar, vá para o teu quarto, fecha a porta e faça a tua oração em secreto, Pai. E o Pai vai ouvir essa oração. Mas não precisa demonstrar isso publicamente. Não é com base no testemunho público que se vê uma conversão, que se tem uma conversão. É isso que Cristo quer dizer. Mas é com base na relação íntima do indivíduo com Deus. Se aquela situação mudou os pensamentos, ou seja, houve uma mudança de pensamentos, houve uma mudança de desejo, houve uma mudança de sentimento, mexeu interiormente com o indivíduo, ou foi só o ato externo, formal, de pertencer a uma denominação religiosa? Então nós temos que ver isso a partir de hoje, a partir da modernidade, dos tempos modernos, como conversão é uma relação íntima com Deus. Não é uma relação de pertencimento a uma determinada entidade, uma instituição, não. É uma relação que parte do indivíduo. É uma relação onde há um arrependimento sincero. E isso se declara a Deus. No silêncio do seu quarto, como Cristo diz, quem vai orar fecha a porta do seu quarto e faz em secreto ao seu Pai. Então, a conversão é algo interior, é algo íntimo. Porque Deus, como diz lá em 1 Samuel 16, 7, capítulo 16, verso 7, lá em Jeremias, capítulo 17, verso 10, Deus esquadrinha o coração, prova os pensamentos. Não adianta dizer da boca para fora que ama a Jesus, que é uma nova criatura, se por dentro está existindo o velho homem. Então tem que trabalhar por dentro. Tem que pedir perdão e pedir, Deus, muda meu comportamento nocivo, muda algo errado que eu esteja fazendo, uma vontade errada, e se afastar daquilo que é contra os mandamentos de Deus, que é contra o ensino de Cristo. Procurar ter uma vida pura, uma vida de retidão, pedir perdão a Deus e ter uma vida de comunhão com o Senhor. É isso que Deus quer dizer. Deus vai avaliar os pensamentos, é o coração, os sentimentos.
É isso que é conversão. Ele parte do interior do indivíduo e não publicamente. Então Jesus não confiava porque ele sabia, talvez que muitos daqueles que estiveram na festa e viram os milagres que ele fez, não tiveram uma mudança interior, não tiveram um encontro interior com Deus, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua vontade interior, no seu coração. Então é isso que Cristo quer. Então, para isso, vamos orar a Deus. Vamos ter um arrependimento sincero e se esforçar para mudar de atitude. Deixar aquilo que é contra os 10 mandamentos, contra a lei de Deus, contra o ensino de Cristo. Deixar de lado aquilo que é contra a Bíblia. O pecado, se afastar do pecado. Pedir ajuda a Cristo, pedir perdão a Deus. É isso que é o processo gradual de se tornar uma nova criatura. É o nascer de novo de que fala Cristo a Nicodemos. A mensagem que eu tinha que era isso, era hoje. A reflexão era essa, para hoje. Que Deus abençoe e dê uma ótima tarde a todos.